Olá, Indaiatuba! Olá, toda a região, cidades aqui vizinhas, todas elas e nós todos nos encontrando aqui no canal 26 UHF da TV Indaiá, que está no ar com o Papo Livre. Nosso programa de hoje traz o Guilherme Sala, ele que é professor de filosofia e poeta, professor na rede pública e que também dá aulas para criança, é isso? Para jovens crianças no ensino médio e no médio superior. Como é que é isso? Olá, tudo bom? Olá, Jair, Guilherme? tudo bem? Prazer estar aqui. Não é muito comum, não. Até pouco tempo era uma exclusividade do município ter filosofia para o ensino fundamental, para o primeiro ciclo. Na rede particular tem algumas experiências, mas são experiências importadas, assim, que às vezes não dão muito certo porque não se aclimatam aqui na nossa realidade, né? Mas a prefeitura a Secretaria de Educação De Indaiatuba, há pelo menos já faz 15 anos, começou com uma experiência de contratar, incluir entre as disciplinas de especialistas, como arte ou educação física, que já estão no currículo, na grade, incluir a filosofia de segundo a quinto ano. Primeiro ano eles são muito jovens, mas é bem bacana, uma experiência bacana. Como é que se ensina a filosofia para essa faixa etária? Como é que você trabalha? Caramba, nem a gente sabia responder isso a princípio, né? Porque era inédito mesmo, não tem uma metodologia e tinham poucas pesquisas na área para dar subsídio para que... E nem material próprio, né, existe para essa faixa etária. Então a gente também teve um processo de construção do currículo, processo coletivo, os próprios professores tiveram espaço ali para construir uma prática. E eu posso falar por mim, assim, é lógico que você não vai entrar na pedreira, né, com conceitos muito abstratos para essa faixa etária. Não que eles não tenham potencial, porque é só da corda que vai. A molecada é muito mais gratificante, eles têm muito mais... A curiosidade natural da criança está muito próxima da filosofia, né? Assim, o primeiro porquê? Impulso da filosofia é o questionamento, é a curiosidade, né? E a criança é curiosa por natureza, nessa faixa etária em especial. E então, por exemplo, no meu caso, eu uso mitologia grega, que tá aí, são as narrativas que fundam, né, a cultura ocidental, né, desde os gregos antigos e tal. Então, usar todos esses personagens, os deuses, os heróis, dá para a gente tratar de conceitos, mas de uma forma lúdica, contando história, né, que é uma das aproximações da minha segunda paixão, que é a literatura, né, assim. Então, a filosofia, através da mitologia, vira uma espécie de narrativa sobre o ser humano, sobre a vida. É bacana. Bacana, eu achei uma experiência fantástica. Eu não tinha a mínima ideia de que se fazia isso na rede pública, pelo menos. Eu sei que, como você diz, na iniciativa privada, escolas particulares sempre tem um quê a mais ali para agregar valor no que ela faz. Mas no ensino público eu achei muito interessante. E você está dizendo também que você tem um veio literário aí, que você gosta muito de literatura, inclusive é bastante ativo na internet, né, nessa área. Sim. Como é que é? Conta pra gente essa experiência. Eu acho que começa com o fato de eu ser um leitor, assim. Por incrível que pareça, mesmo entre os colegas professores, né, deveria ser uma coisa comum que os professores fossem também leitores, mas não é bem assim que acontece. E então a leitura entra no começo dessa história, assim, começa tudo com o livro e tal, e de pensar no livro como uma coisa mágica, assim, não ficar intrigado mesmo como aquilo pode trazer mundos, universos, né, visões, vidas para além da sua própria vida e tal, da sua própria experiência. Então, como a filosofia não é fácil, o filósofo ele é um leitor ruminante, né? Ele mastiga, engole, ele avança um parágrafo e volta dois. É uma leitura
que não tem uma fluência, né, a leitura filosófica. Então, quando eu pude ter tempo para ler literatura, ficção e tal, aí para mim isso foi muito libertador. E aí eu descobri que parte dos próprios conceitos da filosofia eu podia ilustrar com os livros, né? Nas obras que eu lia, os personagens e tal poderiam ser base para exemplificar aquelas ideias que eu queria transmitir, facilitando, né, a compreensão também dos meus alunos. Então, aí eu juntei a fome com a vontade de comer, né? Um prazer, que é a leitura, com o trabalho. O que você gosta de ler? Qual é o autor que você admira? Bom, eu escrevo, mas eu escrevo poemas, eu faço poesia. Mas, enquanto leitor, eu tenho predileção pelo romance. Eu sou um leitor de romance. E eu digo até que eu brinco que eu escrevo, que eu gostaria de escrever romances e tal, mas eu só não escrevo romance, escrevo poesia porque eu tenho preguiça e o poema é menor, então eu não tenho preguiça como leitor, assim, aquela coisa de contar as páginas do livro antes de iniciar a leitura e tal, mas para a escrita é um processo diferente, complementar, né? Você precisa ser um leitor para ser um bom escritor. Mas, então, no romance, eu tenho alguns autores de predileção, assim. É muito bom você ler um autor que você, na sua língua materna, né? Então, quando você encontra alguém que escreve bem em português, você fala, nossa, que cara. Que Nós legal. temos hoje bons autores? Ou você ainda é das antigas? É um conceito que está mudando na minha cabeça, porque eu achava que não ia ter tempo suficiente para ler todos os clássicos, assim, tempo de vida mesmo, né? Porque tem tanta coisa legal para ler, tantos autores fundamentais, assim. Mas, atualmente, eu estou conhecendo, até por começar a trabalhar nessa área, desenvolver os projetos de incentivo à leitura, então eu começo a ter contato com os escritores contemporâneos, com o pessoal que está produzindo aí. E fiquei surpreso com a qualidade, com o material do que está se fazendo aqui, principalmente em São Paulo. São Paulo ainda é um grande polo, né? Um polo. Então, tem uma gauchada forte aí, mas eles precisam se deslocar para cá para poderem entrar no mercado editorial, para poderem aparecer na mídia, etc. Mas a gente percebe muita coisa bacana no Nordeste. Pernambuco tem poetas fantásticos e no Sul a literatura é forte. A poesia de cordel é uma coisa muito característica do Nordeste e é uma coisa encantadora, né? É uma coisa simples, singela. E às vezes você lê e fala, meu Deus, mas como é que o cara foi pensar isso? Que coisa fantástica. E você olha para o cidadão que escreve aquilo, ele é um ser carcomido pelo tempo, muitas vezes, rústico, porque lá tudo é rústico, muito rústico, e é um cara feliz. Você olha para o cara tá bem, ele tem o que comer, tem uma vaquinha, tem uma cabrinha, um cabrito ali, tá feliz. Sim. E escrevem coisas maravilhosas. Eu já vi muito disso lá, esse período que passei lá, eu aprendi muito dessa cultura, e eu acho fantástica essa singeleza. O cordel é lógico que tem uma tradição ibérica dos trovadores, né, e tal. Um cara que defendia e colocava isso como central na cultura nacional era o Ariano Suassuna, né, que construiu uma obra em cima disso e tal. Mas o que você falou, a rusticidade do sertanejo, aquele que antes de tudo é um forte e tal, segundo já dizia o poeta, a sabedoria popular, né, se expressa dessa maneira. A rima sempre foi uma maneira de transmitir uma mensagem de modo, né, mais sutil, né, assim como o humor também faz, né, com a crítica e tal. Então, na Grécia Antiga, por exemplo, os poetas rimavam justamente para facilitar a memorização. Então, o ritmo
né? E o cordel e o repente, O né? repente, que é outra coisa fantástica deles lá. Esse ritmo martelado, esse galope, né? Das sílabas, das tônicas, assim, facilita o processo de assimilação de quem está ouvindo e também de memorização do cara que está falando, porque às vezes as coisas são, né, tem uma extensão enorme, assim, poemas gigantes, e você fica impressionado, você fala, mas como pode, né? Onde sai? Da onde sai? E a rima tem essa função mesmo, a poesia nasce com essa utilidade de manter uma cadência para facilitar a memorização. E você pega, por exemplo, poetas como Cartola. Gente, aquele homem era um homem simplicíssimo. E você ouve as músicas dele de uma profundidade, de uma... Gente, de uma emoção, tem uma força aquilo ali. Você fala, gente, um homem que nunca sentou numa faculdade, não sabe o que é, talvez mal saiba ler e escrever. Eu não sei, não conheço direito a história dele, mas sei que não é uma história de um poeta catedrático. É um cara que veio do povo, da lida, né? E como ele, N outros, né? A cultura popular no Brasil, seja no Nordeste, seja onde for, ela é sempre carregada dessa sabedoria mesmo, desse povo simples. E eu acho que por conta de todo o sofrimento, de toda a batalha, né, você aprende a sintetizar ideias complexas de maneira mais simples, né? E transmitir a mensagem, assim, que é o que interessa. Usar a emoção como um veículo, né, é uma estratégia que o cancioneiro popular, né, a música popular, usa muito bem. No samba, né, e se a gente for começar a citar, né, os autores, a gente vê que o que se fala a gente tem grandes autores, né, mas a literatura e a música, eu acho que é o que a gente produz de melhor, porque é o casamento de duas vocações, acho que dois talentos natos do brasileiro, né? Que é a música e a poesia. A música e a poesia. Eu estou conversando aqui com o Guilherme Sala, nós estamos falando sobre poesia, ele que é professor de filosofia e poeta, nós estamos falando um pouco sobre essas duas searas que ele navega. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua o papo com ele, não saia daí, pela PK, volto já já. Estamos de volta com o Papo Livre. O Papo Livre hoje é com o Guilherme Sala, professor de filosofia e poeta. E nós estávamos falando no primeiro bloco de literatura, um pouco de poesia. Vamos continuar falando de poesia. Como é que está a poesia no Brasil, segundo o seu conceito? Você que é um consumidor contumaz de poesia, tanto como produtor como consumidor. Como é que você está avaliando a poesia no Brasil? Bom, a gente está passando por um momento bacana, assim, de crescimento de um fenômeno aí novo, que são os saraus, né? Isso... Que é uma coisa resgatada, que isso aí era muito comum na época que não existia televisão nem rádio. Sim, sim. O conceito de sarau é uma coisa do século XVIII e tal, mas o que está acontecendo no Brasil hoje, principalmente em São Paulo, e eu acho que é São Paulo o núcleo, o foco desse movimento, é que esses saraus foram apropriados em locais onde a cultura dificilmente chegava, onde o Estado não aparelhava para que a cultura pudesse existir, que são as periferias. Então, em São Paulo, movimentos como Coperiferia, que surge da cabeça de um cara como o Sérgio Vaz, que transforma um boteco em um espaço cultural, um centro cultural, uma biblioteca. Então, ali, ao mesmo tempo que tem as garrafas de cachaça, o torresmo, você tem Machado de Assis, Graciliano Ramos. Então, as pessoas começaram a perceber que a literatura, a poesia, não é um bicho de sete cabeças, que você não precisa frequentar as salas dos teatros ou as galerias de arte para consumir esse tipo de arte. E aproximar também no sentido de mostrar que muitas vezes o que ele faz está impregnado de poesia, né? O moleque da periferia vive de fone de ouvido na orelha, ouvindo rap, que nada mais é do que a poesia em movimento, né? A partir do ritmo, né? Ritmo e poesia. E
mas ele não tinha essa percepção de que aquilo que ele estava consumindo, né, não tinha consciência de que ali a poesia estava já estava pronta ali. Então, esses saraus estão resgatando e centrando a cultura em torno da palavra. Porque para ser escritor, a gente fala do futebol, né, que é um esporte popular, porque não precisa de muita infraestrutura. É uma bola e a molecada ali já 12 maluquinhos correndo já está de boa. Já é uma pelada. O escritor também precisa de papel e caneta. Nada muito tecnológico. Eu acho que hoje a internet, os blogs são ferramentas que ajudam a divulgar o trabalho e tudo mais. Mas é muito simples. Então, essa facilidade fez com que esses movimentos, como o Sarau da Cooperiferia, do Sérgio Vaz, Sarau do Binho, se multiplicasse e mudasse o polo de forças. Então, hoje, os escritores, os produtores culturais estão indo para a periferia para aprender com esses caras, para entender o que está acontecendo. E, assim como eles divulgam o trabalho das pessoas que estão ali, eles também promovem a publicação, que é uma coisa já mais complicada. Chegar numa grande editora não é tarefa fácil. Lógico que hoje tem várias facilidades para se publicar, muito mais barato do que foi no passado, com a internet e tal, mas ainda é difícil para um moleque da periferia pensar na possibilidade de ver o que ele produz numa biblioteca ou ser lido fora ali dos limites do meio dele. E esses saraus mostram que não, que isso era possível, com muito pouco dinheiro, sem subsídio do Estado, sem querer se deixar também cooptar, né, virar um carro-chefe, um filão para aproveitadores políticos e tal, eles conseguem fazer uma coisa bacana e de qualidade. Então eu acho que isso fez com que a poesia crescesse muito. Em números, não, porque a poesia não costuma vender, né? Não é rentável para o mercado editorial. Mas, seguindo essa mesma lógica, também estão começando a surgir pequenas editoras artesanais, que se especializam em produzir autores inéditos, tiragens pequenas, mas que estão fazendo essas obras circular, chegar na mão de quem interessa e tal, dos críticos, né? E isso é bacana. O Guilherme, você foi curador do Sarau da Virada Cultural, é isso? O que faz exatamente o curador num processo desse? Eu fui convidado em 2012 para a curadoria compartilhada do Outubro Literário, que é uma ação, um festival de literatura da Secretaria de Cultura. Aqui em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba. O mês de outubro é o mês da literatura, já pelo menos há 9 anos. E o Sarau entrou como uma dos eventos dessa programação, mas ele ganhou força por si só. Como eu disse, ele não é nada custoso, depende das pessoas, depende de você conseguir reunir pessoas em torno da palavra, do livro, da leitura, da poesia. E já havia uma vontade nesse sentido, a gente via jovens e tal, grupos independentes se formando para fazer saraus, para expor seu trabalho. E a gente só resolveu criar um espaço através, porque eu acho que esse é o papel da municipalidade, do poder público, né? Abrir espaços. Então, na curadoria, a gente tenta... As redes sociais são ferramentas importantes, né? Eu, como já tinha o blog e já me movimentava bem nesse meio, só reuni pessoas que tinham os mesmos interesses e tal. Mas o Sarau, apesar de ser o carro-chefe, é uma das ações de literatura da Secretaria Municipal, né, de Indaiatuba, Secretaria Municipal de Cultura. A gente
pensa também que o leitor, o escritor, são duas pontas dessa cadeia. Então tem o cara que quer ler, que quer mais dicas de leitura, que quer ter informação para ser um leitor mais experiente, e tem o escritor que quer aperfeiçoar sua arte, que quer aprender técnicas de escrita e tal. Então a secretaria também trabalha com uma espécie de tripé. Hoje a gente tem, além do Outubro Literário, que é o mês onde se concentram as ações, a gente tem projetos fixos na grade, na programação da secretaria. O Sarau é um deles. Toda última quinta-feira do mês, e agora, graças a uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Promemória, a gente namorava já há um tempo o espaço da Tulha do Casarão, que passei minha adolescência e vi muita coisa bacana acontecer ali e estava ociosa, doido para ver aquilo de novo ser um polo cultural e tal. Então ali o espaço é muito bacana. Além do Sarau, tem outros 2 projetos. Um que se chama Escritas Daqui, onde a gente chama autores locais da região para um bate-papo sobre literatura, processo criativo, sobre as obras de referência e tal. E um terceiro projeto que se chama Prefácios. O Prefácios é uma ideia bacana que coloca como vedete ali, como centro das atenções, o livro. Tem muita coisa para o autor, né? Então a gente vê noites de autógrafo, lançamentos e tal, palestras, workshops, é sempre o autor que está sendo festejado. Mas o livro, ele fica meio que de escanteio. No Prefácios, o autor traz os livros de cabeceira dele. Então o autor convidado traz esses livros, coloca na roda ali para que as pessoas discutam sobre aquelas obras, assim, apresentando como uma espécie de trailer. Como você faz no cinema, você faz um trailer do livro e tenta, com isso, fazer com que forme um núcleo de leitores e que depois você tenha, depois de ler um livro bom, tenha com quem discutir. O Guilherme, mas me diz uma coisa, e essas ações, elas conseguem trazer bastante gente, pouca gente, muita gente interessada? Como é que é? Qual é o grau de interesse das pessoas? Não lota estádios assim, mas se a gente levar em consideração que o número de leitor no Brasil os índices, né, se comparados a mesmo nossos vizinhos aqui, né, Argentina, Uruguai, Chile, o número de livrarias que a gente tem em São Paulo, por exemplo, é inferior a São Paulo. Eu acho que o Rio tem mais, eu vi uma matéria esses dias, São Paulo tem uma livraria para cada 65 mil pessoas. A cidade de São Paulo. Em Buenos Aires, esse número é de uma livraria para cada 11 mil pessoas. Então, cada vez mais essas mega stores, né, essas grandes... Que estão engolindo as pequenas. Que estão engolindo as pequenas. A internet também, hoje eu não compro livro, raramente compro livro em livraria, né? A internet é uma ferramenta muito... Você tem condição de pesquisar. Se você compra um, é lógico que você tem o frete, você não é tão vantajoso. Mas se você compra mais de um, aí já passa, o frete grátis passa a ser muito mais vantajoso do que a livraria física e tal. Você gosta de ir na livraria, folhear o livro? Eu costumo ir lá, ver o que eu quero e depois comprar na internet. Rapaz, isso é uma tendência que eu estava lendo outro dia. Essa é uma tendência muito grande aqui no Brasil. As pessoas vão nas livrarias, daí a razão pela qual a Saraiva, a FENAC, todas elas mantêm uma senhora loja virtual. Cafés e tal, porque as pessoas vão lá, leem, colocam ali. Claro, ali tem o custo de toda essa estrutura. Aí o sujeito chega em casa e compra pela internet, que é mais barato. Às vezes nem tanto barato, mas pela comunidade e tal. É muito interessante esse fenômeno, que você vai, vê, manuseia, volta e compra. Sim. Então, voltando à sua pergunta, né? A gente, lógico, eu acho que o mais importante é a continuidade, a frequência, a insistência na tentativa de formar esse público leitor.
mais do que os números, assim. O Sarau, por exemplo, é um evento que anda por si só. Ele tem uma grande... Um público bom, que é um público já quase um casting fixo, assim, pessoas que estão ali em todas as edições. Agora, é mais difícil quando o Sarau você está falando, você está expondo ali teu texto, teu trabalho, ou de um autor que você gosta, de um poeta que você admira. Então, esse fetiche, assim, né, de se expor, assim, né, essa vaidade mesmo, atrai mais pessoas. Agora, para ouvir sobre leitura, não é mais complicado. É mais complicado. Então, assim, a gente está trabalhando, tentando fazer com que o próprio escritor tenha consciência de que ele, antes de tudo, tem que ser um leitor. E tem que saber ouvir outros escritores, porque isso vai aperfeiçoar o trabalho dele. A gente, por exemplo, se o cara quer ser engenheiro, ele tem que passar por uma formação específica. Se o cara quer ser dançarino, também. Agora, não tem formação superior, por exemplo, para escritores. Você tem que ter... No Brasil, né, não é comum. Nos Estados Unidos tem universidades de escrita, cursos de escrita criativa e tal, e muitos autores de sucesso que saíram desses locais. Mas no Brasil é meio que um tabu. É como se o escritor, o poeta já nascesse pronto e que o talento, a inspiração fosse um dom divino. Alguma coisa, né, que não devesse ser exercitada, como qualquer outra atividade. Guilherme, o papo está ótimo, mas o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer a sua participação no programa. Está aqui o convite para você aparecer outras vezes aqui para a gente bater esse papo livre aqui. Bacana. Queria só convidar o pessoal para que, se quiser saber mais sobre as atividades literárias do município, entrem lá no Facebook, Outubro Literário, tem a página. Curtindo, ele vai poder estar informado de todos os eventos aí que rolam de literatura na cidade. Legal. E para encerrar, eu vou lembrar Mário Quintana, o querido poeta do Simples, que costumava dizer que analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas aquele que sabe ler e não lê. Então, obrigado você aí de casa pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz, não desligue. Tem mais programas da TV Indaiá chegando aí na sua telinha.